Mas estava aberto. Falo de novo. Então vai. Bom dia, pessoal. Desculpa. Eu sou a PCNP Flávia. Estamos Bom reunidos dia. novamente, né, de forma virtual, para trabalhar com vocês mais uma TPC. Espero que a nossa formação seja proveitosa e esclarecedora, tá? Nós deixamos aí na tela para vocês alguns combinados importantes, então, por favor, eu gostaria que seguíssemos esses combinados. Nós temos uma apresentação para fazer, então, no término, gente, das nossas apresentações, nós vamos reservar um espaço para que vocês possam interagir conosco, tá? Para isso, gente, vocês podem estar utilizando o chat e também tem a interação. Vejam aí que na telinha de vocês tem uma mãozinha. Então, vocês podem pedir a palavra utilizando essa mãozinha e interagindo através do chat. Então, no término, nós gostaríamos de contar com essa participação de vocês. Eu também gostaria de pedir desculpas para vocês, né, pelos problemas técnicos que ocorreram na TPC da semana passada, foi nosso primeiro ATPC, e vocês sabem que a utilização de vídeos, músicas, isso acaba carregando muito o sistema, então acabou dificultando a nossa apresentação, tá? Mas nós vamos aprendendo, vamos construindo juntos e vamos seguindo. O nosso ATPC hoje, né, dia 19 de maio aí, é Carlos, Flávia e Sucelaine. Nós vamos seguir com a apresentação, nós já elencamos aí na tela para vocês os nossos objetivos de trabalho. Quais são? Subsidiar o trabalho dos professores com relação à utilização do documento orientador, atividades escolares não presenciais, tá? Com relação a esse documento orientador, gente, ele precisa ser consultado a todo momento devido à sua relevância, porque todas as informações, todas as orientações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho de vocês constam nesse documento, por isso a relevância. O outro tema é proporcionar orientações para vocês referentes ao Grêmio Estudantil, progressão das habilidades e sugestão de aula. Nós falaremos com mais detalhes sobre esses temas no decorrer da nossa apresentação. A nossa pauta de hoje, né, que são esses 3 temas, que é progressão das habilidades, sugestão de aula e Grêmio Estudantil. São essas 3 temáticas que trabalharemos no decorrer dessa oficina. Okay. Para as pessoas mais pobres, bom, então nós deixamos aí para vocês a tela, né, com o nome dessa nossa OT, Currículo Paulista, Desafios e Conexões Pedagógicas, tá? Por que nós escolhemos esse nome? Porque nós temos muito ainda a percorrer, muitas coisas novas, né? Mas ao mesmo tempo, gente, tudo isso que estamos vivenciando ligado à questão da educação, ao processo de ensino e aprendizagem. Por isso a escolha desse nome para nossa formação, para nosso OT. Aí agora colocamos também na tela uma reflexão para iniciarmos o nosso trabalho, né? Que é um poema desse escritor maravilhoso, né, do Fernando Sabino, que ele diz o seguinte: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro, né? Então, o que a gente percebe aí, gente? Que nós temos 3 certezas, né? Através da frase do Fernando, que uma é o início, a outra a continuidade e a terceira são os obstáculos, né? Então, o que a gente tira de tudo isso, gente? Que o aprendizado na vida da gente, ele vem de muitas formas, e o que nos move é a nossa capacidade de nos reinventarmos a todo momento diante dos obstáculos da vida. A atual situação que estamos vivenciando, né, ela já traz o medo. Contudo, gente, também ela nos obriga a avançar barreiras, projetar novas ideias e meios para alcançá-las.
Assim, nos encontraremos no final desse caminho mais experientes e mais fortalecidos para levar o ensino adiante, que é o que a gente trabalha, né, com a questão da educação. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Agradeço a presença de vocês e, por favor, né, participe, interajam, porém, com a quantidade de professores, vamos reforçar para que isso fique para o final. Muito obrigada. Agora, nós já deixamos aí na tela de vocês, né? Nós vamos iniciar a nossa formação. Nós vamos desenvolver, né, o trabalho com o currículo paulista, lembrando que na TPC passada nós já definimos para vocês, né, o conceito de competências e a questão das habilidades essenciais que são desenvolvidas no nosso currículo. Hoje nós vamos acelerar, nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos exemplificar para vocês como que acontece essa progressão das habilidades dentro do currículo paulista, tanto em história quanto em geografia. Então, nós elencamos aí progressão das habilidades, estudos a partir do organizador curricular de História e Geografia dos quintos e sextos anos. O currículo paulista, gente, todos nós sabemos que ele é totalmente estruturado no desenvolvimento de competências e habilidades. Enquanto as competências, né, nós sabemos que elas são definidas como a mobilização de conhecimentos, habilidades para resolver problemas, a gente já vê que, no caso das habilidades, elas representam as aprendizagens que devem ser trabalhadas, ou seja, é o aluno saber fazer. Tá? Agora, então, veremos como tudo isso ocorre, como essa progressão acontece dentro desse trabalho. Um aspecto importante, gente, do currículo paulista sobre aprendizagem é a progressão das habilidades. Então, nós vamos conceituá-la, né? A concepção de habilidade, ela corresponde aos processos cognitivos articulados aos objetos de conhecimento e que, dos anos iniciais aos anos finais, dão sequência à progressão das aprendizagens e do desenvolvimento. Ou seja, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade na medida que avançam. Tá? Então, por essa tela, o que fica claro para a gente quando a gente fala dessa progressão? O nosso trabalho está sendo específico em cima, hoje, do quinto ano para o sexto ano. Então, nessa transição, gente, o que é a proposta? A proposta é tomar como referência objetos de conhecimento já estudados. Além disso, fortalecer ainda mais o protagonismo e a autonomia desses estudantes. De que forma, pessoal? Oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar, para interagir, intervir criticamente com diferentes conhecimentos em fontes de informação. Ou seja, o que a gente vai fazer? Na verdade, você vai reforçar o que já foi trabalhado, né? Porém, com um grau de complexidade maior. É dessa forma que a gente visualiza como essa progressão, de fato, na prática, ela acontece. Bom, para isso, a gente percebe que, ao longo da educação básica, a área de ciências humanas, ela contribui para que, de forma gradativa, os estudantes ampliem o repertório de leitura no mundo social e natural, tendo como ponto de partida, aqui no nosso caso, né, os anos iniciais, a reflexão sobre a sua inserção singular e as suas relações no seu lugar de vivência, considerando posteriormente as conexões com tempos e espaços mais amplos. Então, a passagem dos anos iniciais para os anos finais. Então, quando a gente fala dessa contribuição, é muito importante que esse estudante, essa criança, né, ela se reconheça como um cidadão, partindo do seu espaço conhecido, né, do seu espaço de vivência, daquele local, buscando novas maneiras de ver o mundo, que ele seja capaz de dialogar criticamente, resolva problemas, que ele tenha criatividade para enfrentar desafios, mas, ao mesmo tempo,
condições, né, de protagonizar situações. De que forma, gente? De modo a se tornar um sujeito ativo da sociedade. Bom, e tudo isso que nós estamos dizendo, tudo isso, pessoal, já começa lá no ensino fundamental, lá nos anos iniciais, justamente com o quê? Com a progressão das múltiplas aprendizagens, através de uma atividade ativa, extremamente ativa no quê? Na construção dos nossos conhecimentos. Isso tudo, gente, são contribuições importantes da nossa área de conhecimento. Nesse sentido, nós visualizamos que na nossa área, na área de ciências humanas, vocês vão ouvir falar muito dos objetos de conhecimento, né? Que nada mais são os conteúdos, os conceitos e esses processos. Então, dentro da nossa área, através das unidades temáticas, né? Tanto da disciplina de geografia e história, a gente percebe que elas possuem um alinhamento teórico-metodológico ao longo, no decorrer do ensino fundamental. Nós podemos observar, por exemplo, que nos anos iniciais, a unidade temática de geografia, que é o sujeito e o seu lugar no mundo, e as unidades temáticas de história, que é o mundo pessoal, e o lugar no mundo. Conta para ela fazer o depósito. Pessoal, se vocês puderem ativar aí o microfone, aí eu agradeço. Aliás, desculpem, né? Desativar, né? Então, tanto a unidade temática de geografia, quanto as unidades temáticas de história, que é o mundo pessoal, meu lugar no mundo, mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo, e o lugar em que vive, ambas essas unidades temáticas, gente, elas priorizam seus estudos a partir do lugar de vivência do estudante. Então, o que fica claro para a gente? Fica claro que nós precisamos enfatizar sempre essa questão do alinhamento, essa questão da organização, ao trabalharmos com esses objetos de conhecimento, ao desenvolvermos esses conceitos, a gente precisa ter esse alinhamento teórico-metodológico. Esses mesmos objetos, gente, para que ocorra esse alinhamento, eles precisam de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma sistematização de um trabalho para que eles realmente funcionem da prática. E dessa forma, vocês vão utilizar todos os recursos que vocês possuem para serem disponibilizados. Nesse sentido, o que a gente percebe? Que os anos iniciais, que é o nosso objeto de trabalho, eles já começam com esse trabalho, quando eles partem do micro para o macro. Né? Quando a gente fala desse espaço, do tempo, da sociedade, partindo da sua cidade, do seu município, para depois trabalhar estado, né? A questão dos países, a gente já vê, a gente já percebe essa construção. Então, é algo que vai acontecendo, que vai sendo desenvolvido de acordo com o aluno vai passando de um ano para o outro, esse aluno vai progredindo com relação a esses conceitos, com relação ao desenvolvimento dessas habilidades. Bom, ainda na sequência, né, dessa progressão, a gente percebe o quê? Que nos anos finais, o foco dos componentes, nós já falamos da contribuição da nossa área, agora nós vamos falar do foco, tanto da disciplina de geografia, quanto a disciplina de história nos anos finais. Então, o que a gente percebe? Que esse foco, ele está nas modificações da paisagem, nas relações sociais e dos seres humanos com a natureza, em diferentes tempos, né? Nós elencamos aí para vocês questões sobre as transformações ocorridas no Brasil, com os processos econômicos gerados pela colonização e a configuração do território, o reconhecimento da diversidade de povos na construção do Brasil, a transição do mercantilismo para o capitalismo, conflitos e transformações sociais nos territórios brasileiro, latino-americano, europeu e africano, questões de fronteiras, conflito entre as nações, resistência, direitos universais e sustentabilidade, entre inúmeros outros, pessoal, que possibilitam o desenvolvimento de um trabalho conjunto na nossa área de conhecimento. Então,
resumindo, o que é o nosso foco de trabalho dentro da nossa área? É que o nosso aluno, ele consiga atuar conscientemente na nossa sociedade, novamente no seu espaço em que vive, argumentando, tomando decisões, refletindo, ou seja, exercendo a sua cidadania constantemente. Que esse mesmo cidadão, que essa mesma criança, que esse mesmo aluno, que ele participe ativamente em seu processo de aprendizagem, porque ele é sujeito desse processo. Mas para isso, o que é importante? Que além desses conteúdos, desses conceitos e desses processos, é importante porque precisamos trabalhar, além de tudo isso, gente, nós precisamos, é essencial que a gente trabalhe as questões cognitivas, as questões afetivas, as questões sociais, zelando sempre pela formação integral dos nossos alunos. Então, isso vocês têm ouvido bastante, nós temos desenvolvido um trabalho muito grande, né, de trabalhar o aluno como um todo, né, não só essa parte intelectual, mas sim a parte emocional, que nós sabemos o quanto é relevante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Ainda no ensino fundamental, né, nos anos finais, ainda continuando, o que nós pretendemos? Pretende-se garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens do ensino fundamental anos iniciais. Percebam sempre, pessoal, em níveis crescentes de complexidade conceitual a respeito da produção social do espaço, da transformação do espaço em território usado, do desenvolvimento de conceitos estruturantes do meio físico-natural, das relações entre os fenômenos no decorrer dos tempos da natureza e das alterações ocorridas em diferentes escalas de análise. Então, assim, o que a gente verifica? Que nos anos iniciais, né, principalmente, o que a gente percebe? Por meio da articulação com a disciplina de história e com todos os outros componentes de todas as áreas de conhecimento, a gente percebe que através dessa articulação, dessa utilização de diferentes representações cartográficas e linguagem, a gente nota que ampliam-se caminhos, pessoal, para práticas de estudo, práticas provocadoras, práticas desafiadoras, em situações que estimulem a curiosidade, a reflexão, a resolução de problemas e, principalmente, algo tão importante como a questão do protagonismo, né, que a gente trabalha bastante esse conceito atualmente. Então, o que acontece com o nosso aluno? O aluno, ele vai sempre continuar aprendendo, porém, com um grau de complexidade sempre maior, conforme ele vai avançando nos estudos. Aí, o que nós fizemos para ficar assim bastante claro para vocês? Nós colocamos esse quadro aí, que está na telinha de vocês, nós colocamos um quadro de história e colocamos um quadro de geografia. Então, percebam vocês que nós elencamos 2 habilidades do 5º ano e 2 habilidades do 6º ano, porque nós não estamos falando de progressão de habilidades dos anos iniciais nessa passagem para os anos finais, então nós elencamos as unidades temáticas, né, que permeiam o 5º ano, as habilidades correspondentes e os objetos de conhecimento. Então, eu gostaria que vocês visualizassem bem nessa tela, que vocês olhassem e já começassem a perceber onde que é possível analisar a progressão das habilidades, nesse caso especificamente agora em história, depois vocês vão visualizar na geografia. Então, quando a gente olha esse quadro, a gente observa que vocês vão comparar as habilidades de acordo, gente, com o nível de complexidade, tanto no 5º ano, quanto para o 6º ano. Então, o que fica claro aí a gente? É importante, pessoal, é extremamente relevante que vocês analisem a aplicação do verbo na habilidade. Porque esses verbos, eles implicam uma ação cognitiva, eles implicam uma ação do conhecimento. O verbo sempre está relacionado
a uma ação. É isso que vocês precisam se atentar, nessa questão da utilização do verbo que consta dentro dessa habilidade. Por exemplo, quando a habilidade a ser requerida, ela desenvolve a competência de identificar, por exemplo, a gente percebe que no ano seguinte, a habilidade, ela irá requerer a função analisar. Então, a gente já percebe a progressão de um ano para o outro quando a gente observa a questão do verbo. Então, vejam vocês, observem como as habilidades, como elas progridem. Elas passam de ações mais simples para outras mais complexas. Isso mostra que as habilidades complexas, elas precisam das mais simples. Está dando eco. Tá dando eco, né, pessoal? Gente, por favor, só o foninho de vocês, né? Por favor, desligar aí o microfone, porque está dando eco aqui para a gente, aí dificulta um pouco o entendimento do nosso trabalho, por gentileza. Então, só para finalizar esse pedacinho que deu eco, né? Então, o que a gente pede para reforçar junto a vocês, quando a gente fala dessa progressão? Que vocês observem aí no quadro, né, como elas progridem, passando de ações mais simples, logicamente, para outras ações, assim, mais complexas, através da utilização do verbo. Isso mostra o que para a gente? Que as ações mais complexas, elas precisam das mais simples para poder acontecer a progressão. Agora, ainda, para finalizar a parte de história, né, que depois o Carlos também vai fazer uma demonstração para vocês da parte de geografia, eu coloquei mais um quadro aí para vocês visualizarem de forma clara, bem objetiva e esclarecedora, como essa progressão acontece. Então, olha aí, que no quadro, o que eu fiz? Eu elenquei de um lado as habilidades do 5º ano, de outro lado, eu coloquei as habilidades do 6º ano, para que vocês façam a comparação, como que essa progressão acontece. Né? Então, vocês vejam que, por exemplo, quando no 5º ano, eu vou trabalhar a questão do identificar formas de marcação da passagem do tempo, eu já observo que no 6º ano, eu vou descrever modificações. Então, onde que acontece a progressão dentro dessas habilidades? A progressão acontece no momento em que, além de identificar determinados conceitos, determinados assuntos, além de usar o verbo identificar, eu também vou usar o verbo descrever, né? Que ele é muito mais abrangente. Então, a progressão, ela acontece exatamente nesse momento, assim como no segundo exemplo. Eu vou identificar os mecanismos de organização dentro de um determinado assunto, né? Percebam que no 5º ano, eu só identifico. Quando eu chego no 6º ano, além de identificar, eu também vou analisar. Então, aí fica claro para a gente perceber essa progressão. E esse é um exercício que vocês podem fazer constantemente, gente. No decorrer do trabalho de vocês, isso é extremamente importante para a aprendizagem das atividades. Então, o que a gente espera, né, com esse trabalho da progressão das habilidades? A gente espera que, gente, ao longo de todo o trabalho de vocês, o estudante ele consiga desenvolver várias habilidades, né? Ampliando de uma certa forma, essa complexidade. Assim, a gente percebe que criam-se as condições necessárias para atingirmos determinadas competências, que é o foco do currículo paulista. O que é isso? Nada mais é do que um exercício para que vocês, docentes, consigam observar a progressão das habilidades em um movimento ascendente, em níveis de complexidade sempre maior, tá? Então, assim, isso foi um pouquinho, né, do trabalho que nós fizemos com relação a essas habilidades dentro da nossa área, para que vocês consigam fazer essa reflexão. Eu vou fazer para o Carlos, passar a palavra agora para o Carlos, para ele dar sequência à geografia e finalizar o trabalho com a nossa progressão. Pessoal, muito obrigado, agradeço a presença de vocês e, novamente, conto com a interação de vocês ao término das nossas atividades. Muito obrigada, eu passo a palavra. Bom dia.
Para quem não me conhece ainda, eu já me apresentei, mas vou apresentar novamente. Meu nome é Carlos, estou como PCNP de Geografia, sou de Indaiatuba, ok? Bom, na semana passada eu comentei com vocês, a gente falou sobre habilidade, dei um exemplo de 2 aulas, e depois eu falei com vocês sobre a pedagogia também dessas aulas. Essa aula também que eu vou mostrar para vocês hoje, que envolve o 6º ano, também vai ser nessa linha, tá? A gente vai falar sobre habilidades, uma sugestão de aula e depois a questão pedagógica dessa interação, dessa aula. Bom, vamos lá. Como a Flávia passou para vocês, a gente temos que trabalhar sobre habilidades. Então, habilidade é o nosso centro, é o nosso eixo, né? É o nosso pilar dentro da educação hoje. Como vocês podem observar aí, tem habilidades do 5º ano e 6º ano. Então, a gente está focando ainda no 5º e no 6º ano. As habilidades desses anos, eles se conversam no primeiro bimestre. Então, a unidade temática dentro desse 5º e 6º ano é o sujeito e o seu lugar no mundo. Quer dizer, como nós podemos pensar, o aluno, ele é um sujeito. A gente pode pensar ele como um lugar no mundo na questão prática do dia a dia. Mas qual é o lugar dele no mundo na questão crítica? Para elaborar essa aula que eu vou apresentar para vocês, eu pensei assim, eu já ouvi falar, né, que esse 5º e 6º ano, a gente tem um pouco de temor, vários professores já me falaram isso, de falar sobre criticidade, né? Mas é o momento que a gente tem de começar a trabalhar a questão crítica. Então, o seu lugar no mundo não é só como pessoa, como trabalhador, como aluno, como filho, mas sim, só um minutinho. Com a ação. Por favor. Oi, pode falar. Então, tem pessoas com o microfone aberto, aí não estão entendendo nada. Tem pessoas com o microfone aberto, por favor. Pessoal, por favor, vamos desligar deixa desativado o microfone. A gente tem interação depois, ok? Bom, então, pessoal, eu selecionei algumas partes das habilidades do 5º ano, por exemplo, a primeira que está aí na tela para vocês. O principal item dessa habilidade é descrever e analisar dinâmicas populacionais. Na habilidade seguinte é identificar diferenças étnico-raciais e étnicos-culturais. Então, analisar a dinâmica populacional é a questão mais a gente vai envolver no 5º ano, mas a questão da cidade, da nossa cidade, nosso entorno, do nosso bairro, a questão assim no 5º ano. Mas a gente já entra depois na questão étnicos-raciais. Então, quais são as etnias que existem no Brasil? Quais ainda são pouco aculturizadas, relacionadas com a cultura europeia, brasileira? Qual aquela que ainda está mais distante dos grandes centros, dos meios, da mídia? Então, a gente já entra na questão crítica no 5º ano. Depois, com o 6º ano, a gente vai descrever elementos constitutivos das paisagens. Foi esse trabalho que eu fiz com vocês na aula passada, na formação passada, no TPC. E o que a gente vai trabalhar hoje, na verdade, vai ser a outra habilidade. Vocês podem acompanhar aí na tela. Analisar o papel de grupos sociais com destaque para quilombolas, indígenas e outros na produção da paisagem, do lugar e do espaço geográfico em diferentes tempos. Então, essa habilidade, ao meu ver, no mínimo, você trabalha em 4 aulas, né? Essa aula que eu vou mostrar para vocês, eu foquei na questão dos indígenas. Então, eu posso trabalhar uma aula, 2 aulas, na verdade, né? Nosso dia a dia, trabalhar só a questão dos indígenas, que é a atividade que eu vou mostrar para vocês. Bom, dando continuidade. No próximo slide, então, a gente tem assim, a gente percebe que o 5º ano, a gente vai descrever e analisar. Então, a gente pega mais isso pro 5º ano. No 6º ano, a gente vai comparar. Então, qual é a progressão que está escrito aqui na terceira coluna? Descrever mais, analisar mais, comparar. Então, a gente passa da ideia de só descrever e exigir um pouco do aluno para começar a analisar e comparar. Ele vai começar a dar a sua opinião, dar a sua sugestão, observar, analisar, comparar. Então, a gente vai começar a trabalhar a questão crítica nesse aluno. Bom, e depois, na outra habilidade, identificar, analisar
Então, a gente vai somente identificar no 5º ano e a gente passa a analisar, como eu comentei na habilidade acima. Vou passar ao próximo slide. Então, a gente percebe que os verbos usados para a descrição das habilidades indicam a evolução no desenvolvimento do conhecimento. Um novo enfoque sobre o aprendizado. Então, a gente pensa sempre em evoluir. Vocês já perceberam em sala de aula, né? Vocês querem que o aluno evolua. Então, como? Você tem que fazer essa dinâmica das atividades, sempre pensando em como vou conseguir evoluir. Aonde eu quero chegar com o aluno? Qual é o meu objetivo como professor de geografia? Qual é o meu objetivo? O que eu quero desse aluno? No 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, e assim por diante. Bom, a aula em si que eu preparei para vocês, eu vou trabalhar a questão da fotografia. Bom, você já conhece esse homem aí que está na imagem, eu acho? É o Sebastião Salgado, né? Ele é um mineiro. Vou ler um pouquinho aqui o slide para vocês. Sebastião Salgado. Sebastião Ribeiro Salgado é um fotógrafo brasileiro nascido em Aimorés, Minas Gerais, em 1944. Sebastião é formado em economia e realiza... Aqui é um pouquinho da história dele, tá? É formado em economia e realiza doutorados nessa área. Durante o período de 71 ao 73, trabalhou para a Organização Internacional do Café em Londres. Então, brasileiro que vai estudar no exterior vai trabalhar na Organização Internacional do Café em Londres. Bom, dessa organização internacional, ele vai trabalhar na África. E chegando até a África, ele vai trabalhar, então, a questão de produção de café, desenvolver o café na África. A origem do café é africana. Então, nessa organização dele, como ele vai melhorar a produção do café na África? A partir desse contato com a África, ele começa a ter o contato com o povo africano, né? E observa aí as guerras, as lutas territoriais, ele percebe a inclusão dos franceses, britânicos no continente africano. Ele começa a se questionar e ele vai para uma outra área. Ele vai para a área da fotografia. Então, eu selecionei a área da fotografia. Depois ele vai vir para o Brasil, né, para a América, vai fotografar as revoltas populares e os camponeses na América Latina, a questão da terra no Brasil. Se vocês observarem, quem começou, eu já tenho 20 anos de geografia. Quando eu comecei, os livros de geografia trabalhavam muito a questão do sem terra, né, a questão da terra, e trabalha ainda. Mas alguns livros trabalhavam com as imagens de Sebastião Salgado. Os trabalhadores com as enxadas e foices levantadas. Acho que alguém lembra dessas imagens. Foi muito trabalhado. Então, ele vai trabalhar a questão da terra e ele também trabalha a questão indígena no Brasil. Dos trabalhadores em geral no mundo, ele também tem vários livros nesse sentido. Então, e a fotografia dele, se observar, é sempre preta e branco. Bom, falei um pouquinho sobre ele. Eu pensei, então, por que pensar num fotógrafo? Será que tem relação fotógrafo e a geografia? A lente e o olhar estão unidos. Se você pensar, a fotografia é uma extensão do olhar da pessoa, né? Do fotógrafo. Então, o que ele quer, essa fotografia? Qual o objetivo? Então, tem uma política por trás da fotografia. Por isso eu coloquei nessa aula. O próximo slide. Bom, essa imagem, pessoal, não é do Sebastião Salgado, tá? Porque eu procurei algo que relacionasse a Amazônia dele, mas as imagens dele é toda relacionada assim dentro da floresta. E assim, um perfil do alto, né? Não achei dele. Então eu coloquei uma imagem que mostra bem a floresta. Por quê? Eu quero começar assim. Vamos trabalhar as ideias de escala e dimensão nessa aula. Como vocês podem trabalhar? Mostrando a dimensão da floresta, a escala das imagens. A gente vai tentar trabalhar em cima disso, tá? Vamos olhar a próxima slide. Bom, a gente começa com a floresta. Aqui eu já mostro para vocês, aqui é a imagem de Sebastião Salgado, que é o preto e branco, né, que ele trabalha. Ele é premiado internacionalmente por causa das fotografias, né, o estilo dele. Bom, por que escolhi essa imagem de Sebastião Salgado também? Você pode observar que tem crianças, a gente está falando do 6º ano, né? Então, a gente tem crianças de mãos dadas,
torres com irmãos e com pais. No fundo tem a sua moradia, a oca, a floresta em volta. O processo aí de não tem nada nesse chão, não tem nada plantado, então esse terreiro, né, esse campo limpo. A gente já pode ir trabalhando na questão do espaço geográfico do indígena, né? Então, a sociedade, pensando que a habilidade que nós estamos trabalhando está falando sobre as comunidades indígenas e a sua transformação no espaço. Alguém está com o microfone ligado, por favor? Bom, observar a imagem, vou passar então essa imagem e eu vou para outra imagem de uma menina. Então, ela já está dentro da oca. Então, eu tentei fazer uma dimensão da floresta, o terreiro, onde está a oca e a comunidade, e dentro da oca. Então, a gente tem uma menina aí, dentro da oca. O que a gente pode trabalhar, eu pensei? Então, na questão de dimensões, a gente pode trabalhar floresta, aldeia e oca. A gente pode trabalhar outra opção, floresta, o ar, matéria-prima e a casa como proteção. Então, a gente pode trabalhar a dimensão da vida dessas comunidades. Como que é a vida deles? Será que eles vivem bem? A gente pode questionar isso ao aluno. Ele está vivendo bem? Ele tem... será que ele é feliz? Será que é gostoso? Qual seria a diferença da vida deles com a vida nossa? Eles vão falar muito sobre isso. Os alunos podem falar muito sobre isso. Mas qual a nossa interação que a gente pode fazer? Qual a valorização que a gente pode dar a esses povos? Porque a gente está tendo um debate, né, desde o ano passado, muito sobre essa questão de quilombolas, indígenas, suas terras, seus direitos, e está se quebrando, querendo quebrar essa questão da tradição, do respeito à cultura, né? Que é essa habilidade, a gente trabalha isso, o respeito à cultura, e está se querendo quebrar isso, né? Mostrar que indígenas e quilombolas, todo mundo tem que entrar na onda do desenvolvimento capitalista. Será que é essa a proposta mesmo? Como a gente está apresentando isso nas aulas? O que os alunos pensam sobre isso? Qual a nossa participação, professor de geografia, nesse debate? Então, pessoal, eu posso dizer que a produção do espaço geográfico, a gente pode trabalhar na produção, a gente pode causar um debate na sala de aula, né? Como já falei, como vivem essas crianças? Quais são suas regras? A gente observar, voltar o slide aqui. Será que elas têm regras? Será que elas têm uma dinâmica social? Respeito? Quem ensina Quais pessoas ensinam? Será que eles têm professores? O mais velho ensina, o ancião? Todos ensinam? Então, tem muito a pesquisar e trabalhar com essa questão indígena, que muitas vezes é passado nas escolas de forma superficial, não aprofundando. Se você não aprofunda, o aluno também não conhece, porque a escola acaba sendo a porta de entrada para o aluno do conhecimento. Bom, eu selecionei mais algum no próximo slide aqui, algumas coisas que você pode trabalhar. Bom, essas imagens dos índios marubus, ou marubôs, eles vivem no sul da Amazônia. Então, a gente pode trabalhar a paisagem como descrição, o lugar, explicar o conceito de lugar para eles. O que é o conceito de lugar que a gente trabalha no 6º ano? Qual seria o conceito de lugar para esses indígenas? Né? Qual seria o conceito de lugar para o aluno, para ele mesmo? Qual seria o lugar? Qual seria o conceito de lugar para o indígena, para essa criança, para essa menina? O espaço geográfico, você pode mostrar, então, transformações que a tribo indígena pode estar fazendo no espaço onde eles vivem. Quais seriam as transformações que essas tribos podem estar fazendo? Quais mudanças eles podem estar ocorrendo? Então, essas imagens dão uma ideia disso. Tem mais imagens do Sebastião Salgado, que podem mostrar mais essa transformação. Tem também a extração de frutos, tem também a questão de a morte de animais silvestres. Então, é uma outra cultura, né? E como valorizar uma cultura? Então, esse é o nosso papel como professor de geografia nesse momento. Bom, para finalizar, eu vou colocar para vocês a questão pedagógica. Essa proposta é a geografia crítica. Essa proposta desta aula, dessa habilidade, vem dentro da geografia crítica. O que ela propõe? A geografia crítica vê o aluno como ser social, detentor da capacidade de construção ou reconstrução do conhecimento por meio da cidadania. Então, eu acho que o nosso papel hoje, dentro da política atual, é da reconstrução do conhecimento, né? Não é ficar debatendo, defendendo uma única ideia, mas
trazer as pessoas para o debate, trazer as pessoas para a discussão. Isso é cidadania. A partir daí, o aluno passa a refletir e debater, além de buscar o conhecimento, para entender os problemas sociais e ambientais que ocorrem no espaço geográfico regional, nacional e internacional. Então, a gente tem que se conhecer qual é o nosso espaço ambiental, qual é o nosso espaço social e qual a questão dos indígenas e quilombolas. Bom, pessoal, então eu espero ter contribuído para vocês aí nas aulas de vocês. Se quiserem usar esse material, depois a gente tem o chat, tem a interação. Eu posso estar passando para vocês por questão de e-mail, pelo celular, tá bom? Bom, uma boa semana para vocês, um bom trabalho. Agora eu passo a palavra, então, para a Sucelane. Oi, gente. Bom dia a todas e todos. Eu sou a PCNP Sucelane, né? Estou como PCNP de Sociologia e Filosofia aqui na diretoria de ensino. Meu microfone estava mudo, essas questõezinhas técnicas a gente vai ajeitando aí, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, primeiramente, né? Que a gente tenha um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana de trabalho, equilibrando aí com nossos afazeres domésticos e nossa saúde física, mental e espiritual. Primeiramente, eu gostaria de mostrar, eu trouxe para vocês uma sugestão de aula de sociologia. Gostaria de agradecer a PCNP Fernanda, da Diretoria de Ensino de Sumaré, foi da onde eu trouxe essa sugestão de aula. Vocês vão ver depois lá o link, podem entrar, é bem interessante, tá? É uma sugestão com links, podcast, para o professor utilizar com os alunos, né? Tem também lá um passo a passo de como fazer o podcast. Foi o professor, lembrando que o professor é responsável pelo acompanhamento das tarefas entregues, nosso público-alvo é sempre o aluno, o nosso foco, né? A duração da atividade, a quantidade de aulas, de sociologia e filosofia, geralmente são 2 aulas, né? Exceto o segundo ano do ensino médio noturno, que é 1 aula semanal. A data, vocês combinam com os alunos, o meio de entrega da atividade proposta será e-mail, WhatsApp, como que será feito isso, né? Lembrando que o nosso bimestre finaliza dia 29 de maio, então as atividades já podem estar sendo entregues, né, pelos alunos. O conhecimento, ele é bem democrático, né? Então, vou pedir para que vocês coloquem no mudo o microfone de vocês, senão começa a dar interferência aqui nos slides. Eu estou falando bem alto, se tiver algum problema, vocês podem ir falando no chat aí, a gente está olhando. Deixa para o final as perguntas, né, que a gente vai responder, eu, o Carlos e a Flávia. Então, aí eu trouxe uma sugestão de aula do 1º ano do ensino médio. A ideia inicial era trazer do 1º, 2º, 3º ano de Sociologia e Filosofia, porém ia ficar muito extenso, vocês podem utilizar esse modelinho aí, né? O intuito é contribuir para a continuidade dos estudos nesse momento de suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia, né? Então, tem videoaulas, tem sites, propostas de atividades que podem ajudar, auxiliar o professor nessa construção de aulas para os alunos nesse momento de distanciamento social, não de isolamento social, tá? Vou passar o slide aqui. Lembrando que os alunos que não possuem computador, tablet ou celular, pode ser combinados
outros meios de entrega de trabalhos, porém tem que ser entregue os trabalhos, tá? A gente tem que atingir todo o público-alvo, todo o nosso público-alvo, que é o nosso aluno. O conteúdo, né, o tema da sociologia no primeiro ano é o aluno na sociedade, a sociologia, né? A sociologia e o trabalho do sociólogo, o processo de desnaturalização, o estranhamento da realidade, lembrando que todo olhar ele é construído socialmente, né? Como pensar as diferentes realidades, o homem como um ser social. Lembrando que esse aluno do primeiro ano, ele está tendo um primeiro contato ah, legal, o professor achou o local aqui para interagir, bacana, professora Maria Aparecida, muito bom. O primeiro contato com a sociologia, então, o aluno precisa se ver como esse ser social, né, como um ser atuante da sociedade, como um ser transformador. Então, as habilidades é desenvolver o espírito crítico, a capacidade de observação da sociedade, desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e de expressão oral, principalmente nesse momento, tá, pessoal? A gente vai ver que a Unicamp, por exemplo, vai cobrar muito essa questão da leitura, da produção de texto, por conta dessa pandemia mesmo. Então, iniciar essa construção de um olhar sociológico sobre a realidade, desenvolver a consciência de que não há olhar natural, todos os olhares são sempre construções. Distinguir o conhecimento do senso comum do conhecimento científico, lembrando sempre de não desvalorizar o conhecimento do senso comum. Compreender qual é a função do sociólogo. Quem trabalhou com os caderninhos de São Paulo Faz Escola, sabe que aqui nesse momento a gente faz um comparativo com o assistente social, como filósofo, né? Qual a diferença com o sociólogo. E as habilidades na ABNCC. Analisar, comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas, processos e eventos históricos, geográficos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. É interessante fazer esse ATPC em trio, né, com o pessoal da área, que eu, como socióloga e filósofa, nós vamos falar sobre cultura com um determinado enfoque. O Carlos falou sobre cultura, observando e analisando as fotos do Sebastião Salgado. A Flávia fala com um enfoque histórico. Então, o tema ele é amplo. Tá travando? Eu vou falar mais devagar, porque parece que está travando, né, pessoal? Vamos dando um retorno para a gente aí, por gentileza, tá? A descrição da atividade, esse é um roteiro, uma sugestão de roteiro de atividade, tá? Então, a gente busca incentivar o aluno a exercitar sua curiosidade intelectual, sugerindo novas fontes de pesquisa, blogs, podcasts, vídeos, a fim de que ele possa refletir de forma autônoma sobre o que está acontecendo, né? Só que com o olhar das humanidades. Ah, tá bom, tá legal. Obrigada, professora Caroline. Baseando nos conhecimentos das diferentes áreas, mas especialmente na filosofia e na sociologia. No caso nosso aqui nesse momento, tá? Então, o tema central do primeiro bimestre na sociologia é despertar esse olhar sociológico, fazer o aluno refletir como um ser social e se posicionar como um ator social mesmo, né? E aí a gente sugere uma avaliação aí, a elaboração de um mapa mental, no qual o aluno pode sistematizar suas aprendizagens a partir de fontes de pesquisa que está indicada também no link que nós vamos ver na próxima página, tá? Tem também um passo a passo de como fazer um mapa mental, como construir esse mapa mental nesse link. E aí uma outra atividade também que pode ser uma forma de avaliação é esse aluno elaborar um diário de isolamento. Aí essa palavra isolamento eu não gosto muito, eu acho que seria mais interessante a gente substituir por distanciamento social temporário, porque a gente sabe que tudo é provisório, né? Trata-se de um registro crítico, reflexivo sobre o contexto do
distanciamento social e a pandemia do novo coronavírus, né? E como está sendo essa experiência, como afetou a vida do nosso aluno, buscando sempre ouvir o nosso aluno, né? Sugerimos que esse diário seja feito ao longo de toda essa fase de distanciamento social, de forma integrada, tanto para a filosofia quanto para a sociologia, tá? Também pode ser feita uma outra forma de avaliação, uma elaboração de um podcast, com duração de 5 a 10 minutos, sintetizando os estudos e as reflexões do aluno nesse momento, né? Tem um link também no final, que pode ser compartilhado com os alunos, né? E aí tem um programa gratuito que chama Audacity, que os alunos podem baixar, que não é muito pesado, dá para gravar, para colocar sons, dá para poder mexer nesse podcast de uma forma bem intuitiva, bem interessante, tá? Aí esse é o linkzinho que eu falei para vocês, né? Pandemia do coronavírus, reflexões sociológicas, é bem interessante, foi produzido pela professora Fernanda, pela PCNP de Filosofia e Sociologia da Diretoria de Ensino de Sumaré. Gostaria de agradecer. Nós pedimos para utilizar esse trabalho dela, ela autorizou, então tá bem legal, tá? Gostaria que vocês entrassem depois, copia e cola, nós vamos disponibilizar os slides, aí estão as referências, tem bastante referência também, tá? E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Grêmio Estudantil, como que está o engajamento dos nossos alunos, né? Engajar os alunos de forma remota para atuar politicamente, ou seja, ter uma intervenção na realidade coletiva escolar. Essa busca ativa seria engajar... Pessoal, desliga o microfone de vocês, por favor, da interferência aqui. A gente vai desativando conforme vocês vão entrando, mas cada um que entra, eu gostaria de pedir para que vá desativando o microfone para não dar interferência que atrapalha os demais professores também, tá? Muito obrigada. Então, como que a gente vai fazer essa busca ativa, né? Engajar o Grêmio nessa busca ativa dos alunos que ainda não responderam os apelos das escolas e professores. Nós sabemos que tem escola que está ligando, mandando WhatsApp, mandando e-mail para os pais, porém, se a gente conseguir fazer ações do Grêmio também à distância, a gente não pode romper com o distanciamento social, tá? Então, quem já tem o Grêmio eleito, poderiam ser os alunos convidados assumir esse protagonismo, né? Os que ainda não têm o Grêmio eleito, pode ser os alunos do Grêmio do ano passado ou as chapas que estavam engajadas para concorrer nas eleições, por exemplo, ou os mesmos que já se elegeram ano passado. Então, essa busca ativa pode ser feita dessa forma, porque a gente pode trazer o nosso aluno para esse protagonismo juvenil. As unidades escolares, como que a gente pode fazer o chamamento desses alunos? Sempre através das ferramentas à distância, tá? Colocar o problema e a dificuldade para eles e ouvir dos alunos as sugestões de como eles poderiam ajudar. Como posso chamar esse meu colega que ainda não entregou nenhuma atividade, né? Mas, novamente, atenção, o protagonismo é juvenil, então nós vamos ouvir dos nossos alunos e auxiliá-los na articulação da proposta dos estudantes, e não chegar com uma proposta pronta, uma ideia pronta, porque dessa forma a gente não vai estar impulsionando o protagonismo juvenil, que é tão importante. Cada unidade escolar conhece a realidade e as necessidades de seu público, portanto, tem a liberdade de articular com seus estudantes a melhor forma de trabalhar nesse momento, tá? A gente vai ver que o Grêmio Estudantil, ele precisa ser produtor de decisões, ou seja, precisa governar. E mais, os membros da associação gremista têm o mesmo peso nas decisões, e deve haver igualdade na atuação política de cada um aí. Nós vamos ver mais adiante, vou trazer Aristóteles para vocês, que é a realização do bem comum por meio da deliberação popular e da eleição de representantes é a tônica do processo democrático, né? E tem um outro sociólogo, Joseph Schumpeter, fala sobre a democracia, né? Ela é lida como um método político processual e não como um fim.
último repousa na sua definição. Nesse método e nessa abordagem filosófica mais clássica, o povo é o ator, o realizador de seus representantes, e seus representantes eleitos são os instrumentos subordinados dessa atuação pública, né, dessa ação pública. Essa postura nos conduz, por exemplo, a observar que o processo de democratização dos ambientes escolares não tem um fim exatamente, ou seja, não vai haver um dia de ponto final. A ideia de processo nos remete à continuidade das ações, em vistas ao bem público e comum da educação. Alguns conceitos aí que nós podemos trabalhar, né, que os professores, especialmente de sociologia e filosofia, podem trabalhar nessa busca ativa em prol da inclusão dos colegas na participação, né, dos colegas, participação, cidadania, desigualdade social, exclusão digital, entre tantos outros aí, tá? A gente tem que lembrar que a cidadania é um tema fundamental para embasar a atuação juvenil, né? Consolidar o protagonismo desses jovens cidadãos. O Carlos falou sobre cidadania, né? A Flávia também. Então, a gente está sempre falando sobre esse conceito aí, né, de cidadania. Quanto mais democracia e cidadania, maior a criticidade de nossos cidadãos, né? Nessa linha de raciocínio, os cidadãos, nesse caso, os nossos jovens estudantes em sua formação inicial e básica, que se submetem a uma formação política séria e compromissada com a atuação interventora, são capazes de identificar as matrizes de problemáticas, articular mudanças no curto e longo prazo, além de pressionar por reformas estruturais. Aí o Aristóteles, né, que eu comentei que ia trazer nesse slide, né, uma definição, né, de política para Aristóteles, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes parece um bem. Se as comunidades visam a um bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. Ela se chama cidade e é a comunidade política, né? Para o filósofo Aristóteles, os governos devem governar em vista do que é justo, de interesse geral, o bem comum. Então, a crença de que a coexistência política é o bem maior, né? A cidadania reflete esse sentimento de pertencimento um determinado país, um sentimento esse que é concretizado a partir dos direitos civis, sociais, políticos, né? Os direitos civis, né, que a gente encontra na Constituição, políticos, sociais, e uma sugestão de leitura aqui, para o nosso ATPC não ser só informativo e ser formativo também, é Thomas Marshall, né, na sua obra Cidadania, Classe Social e Status, de 1963. Em sua construção textual, esse sociólogo britânico chama de cidadão aquele indivíduo que é membro pleno de uma comunidade e a igualdade de direitos e deveres. É a tônica da exposição. A gente já viu também nos caderninhos do São Paulo Faz Escola, né, que a palavra cidadania, ela é derivada de cidadão, que vem do latim civitas. Na Roma Antiga, o conjunto de cidadãos que constituíam uma cidade era chamado de civitate. A cidade era a comunidade organizada politicamente. Era considerado cidadão aquele que estava integrado na vida política da cidade. Naquela época, e durante muito tempo, a noção de cidadania esteve ligada à ideia de privilégio, pois os direitos de cidadania eram explicitamente restritos a determinadas classes e grupos. A definição de cidadania foi sofrendo, né, ao longo do tempo, pelas alterações dos modelos econômicos, políticos e sociais, como conquistas resultantes das pressões exercidas pelos excluídos dos direitos e garantias, a poucos preservados. Num rico processo histórico que não vamos abordar aqui nesse momento, o fato é que hoje uma vasta quantidade de direitos já estabelecida pela legislação, direitos que alcançam todos os indivíduos sem restrição. Do ponto de vista clássico, portanto, a construção grega da palavra política está vinculada à atuação da polis, a cidade-estado, né? O próprio Estado era a cidade grega e a cultura era baseada na explicação do mundo pelo viés do intelecto.
da racionalidade em detrimento das explicações acerca do sobrenatural. Os encontros públicos nas praças, que eram as ágoras gregas, e as deliberações eram, então, a prática da intervenção direta na administração do espaço público, traduzindo, né, esse conceito, é possível afirmar que política é interferir no espaço de convívio público. Dessa forma, todos podem ser classificados como políticos. Despertar, então, no nosso aluno, né, essa noção de atuação pública participativa como cotidiana e de cunho popular, né? Agir politicamente não significa filiação partidária, e sim participar efetivamente de modo responsável, seja de um país, de uma cidade, de um bairro e somente da escola, né? Ser político, então, é acompanhar as mudanças sociais, espaciais e institucionais das relações humanas. Aí eu gosto muito do Betinho, né? O Herbert de Souza, o sociólogo, a fala dele é: tudo que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade, no meu bairro, acontece comigo. Então, eu preciso participar de decisões que interferem da minha vida. Um cidadão com sentimento ético forte e consciência de cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse poder de participação. Então, essa consciência que nós, se a gente conseguir despertar no nosso aluno de que ele é um ator atuante da sociedade, que ele pode ter voz, pode ter participação na nossa vida pública, é bem interessante, né? Aí, eu gostaria de trazer para vocês que das nossas 38 escolas, né, das nossas unidades escolares, 24 não conseguiram realizar as eleições gremistas, ou seja, as 14 escolas conseguiram realizar. Teve um boletim semana passada, o boletim Copédia número 10, foi inclusive para as escolas, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas é interessante que todo mundo saiba, né, que das unidades escolares que não concluíram o processo eleitoral 2020, em razão da pandemia, a gente vai sugerir que haja uma prorrogação dessa composição da diretoria gremista, o que eu falei no slide anterior, né, em caráter excepcional, ou seja, enquanto durar a suspensão das atividades presenciais. Então, a realização de nova eleição vai ocorrer após o retorno das aulas presenciais, tá, pessoal? Caso a diretoria gremista não contenha a formação essencial para sua prorrogação, podem ser tratados da seguinte forma: na ausência do membro titular, o suplente pode assumir até a realização de nova eleição. Nos casos em que não houver titular, o suplente ou articulador pode considerar o exposto no parágrafo 5º do artigo 9 do Estatuto do Grêmio Estudantil, que possibilita articulação com o Conselho de Representante de Classe para convidar novos integrantes. Porém, todo o processo, até pus um negrito aí, todo o processo deve ocorrer de forma não presencial. Haja vista a excepcionalidade do período emergencial, enquanto durarem as restrições e realização de reuniões presenciais para prevenir a transmissão do novo coronavírus, né, sendo necessária posteriormente a formalização do registro em ata. Então, a diretoria deve ser devidamente cadastrada nesse sistema de gestão dos grêmios estudantis, que está disponível na Secretaria Escolar Digital, que está disponibilizado para cadastrar até o dia 29 de maio, tá? Em caso de dúvidas, tem um e-mail aí, colegiados@educacau.sp.gov.br. Qualquer dúvida pode encaminhar aí para esse e-mail, tá? Aí a nossa bibliografia, gostaria de agradecer novamente a atenção de todos. Eu falei um pouco rápido, aí deu até uma embaralhada nas palavras aí, porque eu quis ser bem rápida para deixar uns 20 minutinhos aí para vocês interagirem, passar suas dúvidas, a nossa bibliografia aí e o nosso muito obrigado a todos, tá? Pessoal, se vocês quiserem interagir agora aí pelo chat, tiver alguma dúvida, pode erguer a mãozinha, pode fazer a pergunta aí. Estamos eu, o Carlos e a Flávia. Acho que agora é interessante que vocês abram o microfone de vocês também, né? E o áudio e o vídeo. Pode falar, Rosângela. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Eu estou com uma dúvida, não necessariamente em relação à TPC, somente, mas em relação à questão das notas da EJA.
estou muito preocupada em relação às notas da EJA, porque o documento orientador diz assim, que nós não devemos registrar a nota caso o aluno não tenha realizado as atividades. Porém, pode ser que as escolas não voltem até julho, até 31 de julho, no momento de fechamento do terceiro ano da EJA. O que vamos fazer? Alguém? Rosângela, Isso, esse assunto que você está comentando, a gente está discutindo aqui na DE, a gente vai alinhar essa conversa, tá? A gente precisa alinhar essa conversa. Então, a gente não tem resposta para você agora. Nós vamos alinhar essa conversa e vamos passar para as escolas, tá? Então, porque... no geral também, né? Essa discussão da questão das notas. Isso, por quê, Marcelo? É o Carlos? Confundi. Achei que era o Marcelo. Então, assim, por quê? Os professores essa semana, eles estão contabilizando nota, fazendo todo o acompanhamento dos alunos, e aí o questionamento deles é exatamente esse. Nós estamos fazendo a busca ativa com os alunos, estamos encaminhando essas atividades para aqueles que não conseguiram acessar o centro de mídia, ou que não conseguiram acessar o site da escola. Estamos ligando para esses alunos e pedindo para eles buscarem as atividades na escola, mas tem alunos, por exemplo, que não tivemos o contato porque o telefone mudou, vocês sabem como funciona o celular. E ele pergunta... E ele pergunta como vai ficar isso. E aí, como essa semana tem a TPC e a semana que vem também, mas já é a finalização, ele está ansioso por essa questão. Certo. Então, que a gente vai definir isso ainda, tá? Mas nessa semana uma da pauta nossa a definição sobre esse tema, tá? E a gente vai repassar para vocês. Ah, obrigado. A posição da DE sobre isso, tá bom? Tá, obrigado. A gente agradece essa pergunta, professora. E, na verdade, as dúvidas a gente gostaria mais direcionado para o nosso ATPC. Qualquer informação adicional que nós formos tendo, a Késia, que está como responsável do núcleo pedagógico, ela vai dando os encaminhamentos, tá? Muito obrigada, gente. Eu gostaria de fazer uma intervenção. Alô? Pois não, gente, Claro, pode falar, professor. Primeiro, agradecer toda a colaboração de vocês dessa semana, principalmente com a colocação do chat e a possibilidade da gente estar comunicando com vocês. Eu gostaria, com o viés filosófico, complementando aquilo que a professora Suzelaine colocou, citar algumas obras que podem, talvez, entender um pouquinho mais essa não separação entre política e cidadania, né? A palavra civita, né, como a palavra polis, ambas são a mesma coisa. Então, temos algumas obras que seriam interessantes para complementar a brilhante exposição feita pela professora Suzelaine, uma obra do Norberto Bobbio, a sua antologia, que fala sobre o filósofo e a política. Então, são todos os escritos, tanto para a área do direito, quanto também para a área da filosofia, desse grande pensador italiano. Uma outra obra muito interessante, são poucas, viu? Mas tem mais 4, perdão, seria de Adela Cortina, o momento atual que a gente está vivendo, ética sem moral, né? Principalmente sem respeitar as regras do jogo democrático. Adela Cortina, ela traz um conceito novo que é chamado de aporofobia nas sociedades. Aporofobia significa aversão a pobres, o pobre preto, o pobre homossexual, o pobre que mora na periferia, o pobre que é mulher, enfim, todos aqueles que são excluídos da nossa sociedade. Um outro livro de caráter ideológico, do professor Gessé de Souza, que também tem se aventurado para a área da sociologia, a radiografia do golpe. Do Norberto Bobbio, a questão do futuro da democracia, a colocação, até que ponto nós somos democráticos, colocando o próprio fim da democracia. Do Humberto Eco, fascismo eterno. As possibilidades do fascismo, principalmente
antes dele morrer, né, que estavam acontecendo na Europa, na França, na Alemanha, na França com Le Pen e na Alemanha com o movimento nazi, neonazista. Do grande professor que foi nosso ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, esse é o livro mais interessante, A Boa Política. E, por fim, para não dizer que nós não falamos tudo, né, Como Ser um Conservador, de Jorge Scruton, falando as bases daquilo que seria o pensamento entre esquerda e direita, daquilo que seria direita, segundo o próprio Norberto Bobbio. Muito obrigado pela intervenção. Obrigada, professor, pelas sugestões, nós agradecemos, viu? Tem muita sugestão de livro, é bem legal que vocês compartilhem isso mesmo, super interessante. Obrigada, professor Gentil, pela intervenção. Muito obrigada. Esse momento é extremamente oportuno para isso. Gentil, obrigada novamente, agradecemos pelas suas colocações. Mais alguma questão, algum questionamento, pessoal? Está ligando a professora Maria Isabel, será que a gente atende aqui? Professora Maria Isabel, está tentando falar alguma coisa? Você está nos ouvindo? Se quiser interagir pelo chat aqui do lado. Pode pedir a palavra também, por gentileza. Alô? Pessoal? Oi. Quem está falando? Gente, se ninguém mais gostaria de fazer nenhuma colocação, nós vamos esperar mais uns minutinhos e vamos encerrar, tá? Sucilane, aqui é o professor Paulo, da Tuba. Oi. Maria Aparecida. Professor? Professor Paulo. Paulo. Oi, professor. Eu gostaria de saber se no segundo bimestre vai vir os cadernos do aluno. Então, essas questões sobre cadernos, mais práticas, a gente está deixando para a diretora do núcleo, que está a Kézia no momento. Mas já chegou, Fabiola? Já chegaram nas escolas os cadernos do aluno. Ah, tá ok, muito obrigado. Já estão todos disponibilizados, pessoal. E na sede eles já estão disponibilizados também, Isso, tá? na sede eu vi, mas eu queria saber se vai para o aluno mesmo. Ah, então já está tá nas escolas. Agora, como as escolas farão essa distribuição, vai ficar de responsabilidade de cada unidade escolar para que não haja aglomeração, tá? Tá ok, muito obrigado. Gostei da formação aí, tá? Ah, obrigada. Dá licença? Obrigada pela sua participação. Quem está pedindo licença, pode falar? Flávia. Oi, quem é? Quem é, gente? Alguém gostaria de falar? Flávia. Quem está falando? Aqui do Carlos Tancler, de Indaiatuba, tudo bem? A Érica? Isso, tudo bem, meu Oi, amor? minha querida. Bom dia. Desculpa que não deu tempo de responder no chat. Bem-vinda. Não, tudo bem. Não, uma dúvida que me ocorreu agora. Esses dias eu fui chamada a atenção de uma mãe de aluno de 6º ano que não tinha recebido o livro. Não me atentei a isso também, né? Porque a gente, assim, está no meio de Nossa Senhora. E como o professor acabou de perguntar sobre a questão dos caderninhos, livro nem pensar ou ainda vão mandar algum dia? Como assim, Érica, livro? Eu só não entendi Livro como assim didático. livro.
livro didático que o aluno não recebeu desde o início do ano. Alguns estão faltando ainda. Com relação, nós temos faltas mesmo, viu, Érica? Realmente é um problema, né, que nós estamos passando, como você mesma já colocou, é uma situação, assim, bastante difícil. O que a gente está pedindo, né, para os professores, trabalharem, assim, da melhor forma possível, dentro das suas possibilidades, viu, Érica? Então, o que eu vou pedir para vocês de uma forma geral? Entrem sempre em contato, mantenham esse contato aí com a gestão da escola, principalmente com relação a esses problemas mais pedagógicos mesmo, para vocês, assim, terem uma afirmação do trabalho de vocês, né? Como proceder, quais as orientações, porque os gestores, Érica, eles têm reunião, eles têm ações, sobre tudo que precisa ser realizado e desenvolvido. Sim, inclusive, Flávia, sobre a minha escola, a gente está sendo, desde o início, eu queria deixar claro aqui, muito bem orientados. Um papel, assim, da minha coordenadora, Tatiana, um papel, assim, primordial, sabe? E orientação em aluno para professor, aluno, pais e tudo mais. A gente está sendo muito bem orientado. E daí, por isso que eu perguntei, né? Eu queria uma posição da diretoria de ensino para saber desse material, porque a propaganda na TV é uma e a gente sabe que a realidade é outra. E aí, quando eu fui cobrada pela mãe, eu fiquei muito, sabe, muito brava. Conversei, expliquei direitinho como funciona, falei da realidade, porque eu não posso mentir, né? Eu só queria deixar claro, eu queria saber mesmo se teria oportunidade desse material que é tão falado, né, chegasse para esses alunos que não estão tendo essa oportunidade. Tá. Érica, nós agradecemos, né, a sua participação e principalmente esse trabalho que você está colocando para a sua escola, né, principalmente o trabalho da coordenadora, dos gestores, mas também nós nos prontificamos, né, a levar o seu questionamento, viu, Érica? Fique tranquila, a gente sabe dos materiais que, para a gente, como você falou, a título de orientação, que esses materiais estão sim sendo disponibilizados, mas a gente leva o seu questionamento com toda certeza, Érica. Muito obrigada. Muito obrigada e tenha um bom dia. Obrigada. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação para fazer? Porque eu sei que já estamos praticamente, né, quase finalizando o horário, já está quase dando. Alguém, se quiser, pode interagir através do chat. Se vocês quiserem pedir a palavra, fiquem à vontade. Tecer algumas colocações, algumas sugestões, sempre é muito bem-vindo o trabalho de vocês. Uma coisa, por que vocês não... Alô? Quem está falando? Oi, Daniel. É o Daniel. Bom dia, Não, eu ia perguntar se vocês podem usar o Google Meet. Eu acho que acaba sendo melhor do que esse aplicativo, né, o Teams. Pelo menos nas outras reuniões que estão rolando, né, com a escola, a gente está usando o Meet e está sendo mais efetivo. Então, na realidade, nós estamos estudando todas as possibilidades, né? Como eu falei, todas as sugestões são bem-vindas. Nós estamos utilizando o Teams, né, que é essa plataforma, e mais nada, e possível buscar uma outra estratégia de trabalho. Né? Como eu falo, é bem-vindo essas colocações, nós vamos refletir sobre elas, e vamos tentar chegar um consenso melhor possível que chegue toda essa formação, todo esse trabalho para vocês de uma forma esclarecedora, né? Beleza, só foi uma sugestão mesmo para vocês avaliarem, porque eu acho que ele me parece que dá menos problema do que o Teams. Mas agora, Daniel,
Você já tentou com 250 pessoas, né? Quase a gente teve aqui no máximo. Não, a gente não tentou com isso, né? Por isso que eu estou comentando. Mas nada que não possamos aprender, né? Porque o Teams ele é muito o Google Meet ele é mais fácil, tá? Mas ele posso tem. falar? Opa, só deixa. Daniel. Tá. Pode falar. A gente precisa também gravar essas reuniões. A gente precisa de ser um documento. E o Meet, pelo jeito, ele não grava reuniões, né? E o número, não sei se ele também comporta 250 pessoas. Você tem como dizer isso pra gente ou não? O Meet, que eu saiba, ele comporta 250 pessoas, ele vem avisando, ele tem um informativo, só que eu acho que é no máximo 250. Certo. Agora, mais que 250 parece que ele não comporta. Consistente, Daniel? Não entendi. São 250 pessoas. Essa informação é fato mesmo? É fato, tá escrito lá. Certo. E o áudio e a câmera é melhor também, Daniel, ou não? Bem melhor. Aqui eu tô vendo vocês tudo entrecortado. Lá, só que é o que eu falei. Uma coisa é com 10 pessoas, outra coisa é com 250. A minha experiência no Google Meet até agora é melhor do que a no Teams. Né? Tanto assim que nem vocês, eu tô vendo vocês tudo embaçado. Né? Não tô vendo com nitidez. Então, isso é uma característica do Teams, né? Agora, por isso que eu falei, agora, qual é o melhor? Com 250 pessoas, é só testando. Obrigada pela sugestão, assim, professor. Obrigado. Vou dar uma dica. Pega vocês, sobre o... Pega entre vocês e usa o Team, o Meet para vocês verem. Aí depois vocês veem se vale a pena. Compara, né? Poucas pessoas, que foi o que a gente fez na escola. Nós usamos com poucas pessoas, já fizemos esse teste já. A primeira reunião nossa foi com o Meet. Mas acho que o Meet não grava. Ele não grava, professor. Então, mas existe outras ferramentas que você pode usar para gravar. Mas... Meet grava sim. A gente nos informar, né, sobre essa colocação. Como eu falei, é muito bem-vinda, Daniel. Obrigada mesmo. E como eu falei, tudo que vem de vocês, gente, é sempre muito importante para nós. Tá? Então, eu quero agradecer, Daniel, a sua palavra e os demais também que contribuíram. Adriana, quer falar? Pode falar, Adriana. Quer? Obrigada, Daniel, pela sua sugestão. Bom dia, pessoal. Então, a gente está usando o Meet para fazer, inclusive, videoaula com os nossos alunos, e o diferencial da ferramenta é que você não precisa baixar o aplicativo, você pode entrar online mesmo, por qualquer buscador, e ele grava, ele possibilita fazer apresentações, interações, muito parecido com o Teams, mas a diferença é que, pelo que eu sei, comporta mais gente e não precisa baixar o aplicativo. No caso, quem for, né, usar outras celular, outra tecnologia. Joia, Adriana, muito obrigada também, né, pela sua participação. Pessoal, nós estamos assim, com o horário mesmo, já está no limite, tem professores já colocando que precisam sair. Então, assim, pessoal, quero agradecer muito vocês, né, por essa participação virtual, por essa presença virtual de vocês, né, e se Deus quiser, continuaremos, né, nas próximas semanas, nesse bate-papo, com essa formação. É um prazer e eu gostaria de finalizar um abraço carinhoso para todos vocês e até a próxima semana, Deus quiser. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada pelas sugestões, pelas informações e pela atenção aí, tá? Bom dia. Nós que agradecemos. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau, obrigado. Bom dia. Tchau.